Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Tudo bem, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecendo por mais essa noite, Senhor, que até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor. Ainda na sua presença, Senhor, agradecer pela família, Senhor. Pela família do pastor Silvio, pela minha família, pela família da igreja, pelos aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor tem até aqui, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Por essa doença que está no mundo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Senhor, é que eu lhe peço, Senhor, o Senhor derrame todas as bênçãos do céu, Senhor, porque está acontecendo no nosso Brasil, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito na saúde, na vida da gente, Senhor. É que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Estamos iniciando mais um culto de oração, mais um privilégio que nós temos de meditar na palavra do Senhor, estarmos orando, intercedendo pelos nossos queridos que estão passando por lutas, agradecendo também, temos bênçãos para contar, sem dúvida alguma, o Senhor é maravilhoso. E nós queremos iniciar fazendo a leitura bíblica e nós vamos orar e vamos, então, discorrer aqui na nossa reflexão. A nossa leitura se encontra em Efésios capítulo 4, do 12 ao 16. Efésios capítulo 4, do 12 ao 16. A Bíblia diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, ó eterno Deus, Todo-Poderoso, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos nos reunir, ainda que desta forma, Senhor, mas estamos aí sintonizados através do Teu Espírito Santo para meditarmos na Tua Palavra, para realmente ouvirmos a Tua voz e para que também nós derramemos nossos corações no Teu altar. Dirija-nos, Senhor, abençoa-nos, guarda-nos em tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nossa reflexão nessa noite começa com uma vovó que estava escrevendo uma cartinha e ela começa a conversar com seu neto e ele, muito curioso, fala: vovó, a senhora está escrevendo uma carta sobre nós, nossa família? E a avó falou sim. E depois ele, ainda mais perspicaz, ele falou: sobre mim também? E a vovó falou: sim, sobre você também. E agora que você já aceitou Jesus Cristo, né, você é parte integrante nessa carta aqui. E ele falou assim: mas vovó, a senhora está escrevendo com lápis? Mas não era melhor escrever com a caneta? E a vovó falou: eu vou explicar para você como esse lápis é tão importante. E ela começa a explicar para aquele garoto a importância daquele lápis. E ela fala: olha, eu vou mostrar para você, Augustinho, cinco qualidades desse lápis. E ela fala assim: eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero que você tenha essas qualidades também. E o garoto ficou intrigado, ele parou tudo e ficou ali de olhos fixos na vovó. E a vovó começa a falar sobre o lápis e ela fala: olha, a primeira qualidade do lápis é que ele pode fazer grandes coisas através da escrita, mas esse lápis, ele depende de uma mão para manuseá-lo, porque o lápis em si mesmo, ele não escreve nada, não desenha nada, não faz nada, né? E essa mão é minha, eu aprendi a escrever tudo. E nós, na nossa vida, e ela falou assim: agora que você aceitou Cristo, Agostinho, a sua vida precisa ser dirigida pelas mãos poderosas do Senhor. Então, o primeiro ponto que você se assemelha com esse lápis aqui é de você se deixar levar pelas mãos do Senhor. Ele ficou assim, a vovó falou: olha, eu pus o lápis aqui, ele escreve alguma coisa? Não, agora quando eu pego, eu escrevo. E é assim que Deus age. Você vai aprender, agora que você aceitou Jesus, que as mãos do Senhor vão dirigir a sua vida, para você também deixar marcas profundas e boas. E ele ficou todo contente, com um sorriso. E a vovó falou assim: agora eu vou falar a segunda propriedade que tem nesse lápis aqui. De vez em quando, esse lápis vai ter que parar de ser usado, parar o que você está fazendo, ou desenhando, ou escrevendo e tal, e ele vai precisar ser apontado, né? E vai desgastar um pouquinho o lápis, porque o apontador vai comer ali aquela madeira do lado, um pouquinho do grafite também, mas ele vai ficar melhor. Então, nós sabemos também que, às vezes, nós vamos ter que ser trabalhados por Deus. Às vezes Deus também vai ter que usar determinadas maneiras, Agostinho, para corrigir a gente, para trabalhar em nós, para que a gente fique melhor para ser usado na obra de Deus, né? Agora que você tem Jesus, né, então você vê essas propriedades do lápis, né, ele precisa ser manuseado, né, ninguém faz nada sozinho,
Assim como o lápis não faz, nós precisamos de Cristo. O segundo que eu estou falando para você, o lápis tem que ser apontado, tem que ser trabalhado. Muitas vezes nós também, Deus tem que tirar as impurezas, né? E às vezes a ponta do lápis está grossa, e às vezes nós também. Nós ficamos grossos e Deus tem que fazer um trabalho conosco. Às vezes dói um pouquinho, mas depois que passa, nós ficamos muito melhores para ser usados por Deus. E ele ficou radiante. A vovó falou, agora eu vou falar a terceira, Agostinho. A terceira qualidade do lápis é que o lápis sempre, você usando o lápis, você deve ter uma borracha ao lado. Porque muitas vezes nós erramos e nós precisamos de uma borracha. Às vezes Deus, ele quer usar a cada um de nós e usar você também. E Deus faz um movimento para que você faça determinada coisa, mas você faz outra coisa. Então, muitas vezes nós erramos. E, às vezes, a vovó falou, eu escrevendo, às vezes eu erro. E eu preciso de uma borracha para apagar o meu erro, né? E nós também, nós precisamos corrigir os nossos erros. Mesmo que a mão de Deus está conosco, mesmo que nós tenhamos todos os recursos, Agostinho, ainda assim nós erramos. E a Bíblia diz que a borracha do cristão é a confissão de pecados. Quando nós erramos, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos confessar, Agostinho, e essa é a borracha do cristão, né? Então o lápis, ele sempre tem que ter ali uma borracha ao lado para ajudá-lo, né? Essa carta vai ficar bonita, mas às vezes tem um errinho aqui ou ali e eu preciso apagar. Entendeu? Entendi, vovó. Ele continuou. E a vovó fala, agora eu vou falar para você a quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é aquela madeira de fora, mas é o grafite que tem dentro. É onde você pega ali aquele grafite e num papel em branco você escreve e sai ali de uma maneira legível, né? Então, dentro, aquele grafite, né, ele é muito mais importante. Me lembro meu pai, quando eu era pequeno, e uma vez ele comprou material num lápis que não era aqueles lápis Faber-Castell e tal, e o lápis quebrava toda hora, você deixava cair assim na mesa e ele quebrava. O grafite era ruim. E eu estou falando para vocês, intercalando nessa história, por quê? Porque nós também, muitas vezes nós estamos tão encafifados, dando tanta importância para o nosso exterior, a nossa aparência, e o nosso interior não está bem. Não está bom. E ele precisa realmente o quê? Ele precisa de ser solidificado ali. E é somente pela palavra de Deus. E uma das coisas que esse lápis nos ensina é que quando nós vamos usar um lápis, quando Deus vai nos usar, antes de tudo, nós temos que fazer o quê? Um exame. Qual é o conteúdo desse grafite? Será que esse grafite é bom, não é? E muitas vezes nós também, para sermos usados, nós temos que fazer um autoexame. Será que nós estamos aptos para ser usados por Deus? Quando o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto, certa feita, antes da ceia do Senhor, ele estava explicando, ele estava falando. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele fala com os coríntios assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E uma das coisas que nós precisamos fazer também é nos examinarmos. Será que nós estamos aptos para ser usados, né? Às vezes o grafite quebra porque o lápis não está bom, né? Às vezes a madeira é bonita, a cor é bonita por fora e tal, mas por dentro o grafite não presta. E é assim, Paulo fala para aqueles cristãos de Corinto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como desse pão e beba do cálice, ele estava falando lá no contexto da ceia.
E ele fala, muito mais do que ostentar uma bela aparência, é examinarmos o que os nossos corações. Como é que nós estamos diante de Deus? Será que nós estamos aptos para ser usados por Deus? E nesse contexto da ceia ainda, era muito mais, porque ele fala, por causa de pessoas que não fazem o autoexame, havia lá muitos fracos e doentes e muitos que dormiam. Tinham morrido até por correção divina. Ser usado por Deus exige um autoexame, exige toda uma postura. Então, é extremamente importante nós meditarmos nisso. E, finalmente, a vovó fala para ele a quinta qualidade do lápis. O lápis sempre deixa uma marca, né? Você pega um lápis, escreve, você vai deixar um risco, um rabisco, qualquer coisa, mas tem vários tipos de lápis. Tem vários tipos de grafite, como nós já falamos até. Tem lápis HB, 2B, 4B, que é muito usado em desenho artístico e tudo mais. Uma infinidade. E cada um tem a sua peculiaridade, a sua utilidade. E assim nós também. Cada um de nós tem um dom e um talento para sermos usados na obra de Deus. Só que nós dependemos da mão do Senhor. Se o Senhor não estiver trabalhando no meu talento, no meu dom, não vai ser para edificação. E assim como um lápis em si mesmo, ele não escreve nada, né? Um cristão que não está usando seus dons para a glória de Deus, ele não tem utilidade, porque ele vai fazer meramente um serviço. Mas trabalhar para a glória de Deus, nós temos que lembrar, a mão do Senhor é que nos guia. O Senhor realmente é que nos guarda, o Senhor é que nos dá capacidade. Então essa história do lápis, essas 5 utilidades aqui, uma ilustração bem simples, mas para mostrar o quê? Que nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, do 12 ao 18, quando nós abrimos o culto, nós falamos assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo em amor. Então, nós temos que depender de Deus, nós temos que andar como o Senhor quer, nós temos que suportar a correção, nós temos que, principalmente, confessar os nossos pecados, para que Ele possa nos usar, né? E nós temos que examinar, né? Esse autoexame nos leva a indagar como é que está o meu interior, está apto para ser usado por Deus? E, culminando aqui, né, a nossa vida nas mãos do Senhor, como os lápis que são específicos para desenho, eles deixam marcas, né? Quantas pessoas, de repente, fazem ali com um simples lápis, mas com aquele grafite apropriado. E nós conhecemos pessoas aí que são desenhistas profissionais e que fazem desenhos maravilhosos. É assim que Deus faz, quando nós deixamos que Ele domine nossas vidas. E a Bíblia diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, dando liberdade ao Espírito Santo agir, nós vamos ser instrumentos de aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Por isso que a beleza do corpo é quando cada um de nós está sendo usado na plenitude do seu dom e talento. Nem todos são pastores, nem todos são pregadores, nem todos são diáconos, dirigentes de culto, mas quando todos estão juntos, cada um exercendo o seu dom, nós vemos o quê? A beleza no corpo de Cristo. E aí nós vemos o quê? O aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, a edificação da igreja e a beleza do corpo funcionando de maneira saudável. Porque não há peso, não há realmente pessoas que estão carregando demais, outras de menos, porque cada um está fazendo a sua parte. Essa é a beleza no corpo de Cristo. E esse é o desafio para nós hoje à noite. Esse lápis com essas 5 características são bem simplesinhas, mas podem nos ajudar a refletir sobre a mão de Deus que trabalha na vida de cada um de nós. Cada um de nós que foi salvo pelo sangue de Cristo, foi chamado realmente para fazer parte desse corpo maravilhoso, para que também sejamos usados na edificação em amor
da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome por mais esta noite na qual pudemos refletir realmente como a tua mão poderosa pode nos usar, pode nos corrigir, pode nos afiar a cada dia mais, para que sirvamos ao Senhor em amor, com temor e tremor. Dirija-nos, Senhor, abençoa-nos, guarda-nos em tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para os nossos pedidos de oração. Eu tenho aqui uma lista e vamos começar, queridos irmãos, pela irmã Regina. A irmã Regina está internada no hospital, fazendo exames e precisa muito das nossas orações. Então, irmão, dobre seus joelhos aí, junto com a sua família. Lembre, irmã Regina. Temos também o irmão Douglas pedindo oração pelo seu cunhado, Otoniel. Vamos lembrar em oração. O Otoniel está enfermo, precisando também da nossa intercessão pela saúde dele. Vamos continuar orando também pelo Carlos Henrique, irmão da nossa irmã Janaína. A igreja já sabe do problema dele, vamos orar, continuar orando por ele. Pelo irmão Júlio Ferreira também, passando lutas, dificuldades. Vamos orar pelo querido irmão Júlio, pelos pais da irmã Márcia também. Vamos continuar orando pelos pais da irmã Márcia. Vamos orar também, queridos irmãos, pela irmã Lilian, pedir pela saúde da irmã Lilian, pela vida dela e tudo mais. Vamos lembrar também, queridos irmãos, pelo irmão Moab. O irmão Moab tem lá seu cunhado que está com Covid, precisa muito das nossas orações, o Otávio, e que nós também estejamos orando pelo tio dele, né? Está no estado bem avançado, internado lá no AC Camargo e precisa também das nossas orações. Vamos lembrar esse querido, é irmão da mãe do irmão Moab. Então, vamos orar por ele. Vamos continuar agradecendo agora também pelo nascimento da netinha da irmã Sandra, que Deus continue abençoando. Vamos orar também pela gestação da irmã Sara, né? Precisa muito das nossas orações. Orar pela documentação da igreja, orar pelas autoridades, os governantes, orar pelos missionários, né? As dificuldades. Nós temos recebido aí alguns relatos de missionários no Amazonas, no estado do Amazonas, passando ali lutas extremamente difíceis, irmãos. E nós precisamos lembrá-los, principalmente lembrar da dificuldade que eles passam, principalmente lá no extremo norte, recursos ínfimos ali, eles precisam muito das nossas orações. E os missionários, na verdade, em todos os lugares. Mas lembrando, a logística no Amazonas é difícil. A Cybers aí está envidando esforços para que o missionário seja contemplado ali com um avião, com os recursos para ele pagar. Ali um avião que ele já está utilizando, irmãos. Já é uma bênção ali no ministério. Então, vamos orar, queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor a misericórdia dele. E vamos orar também por pedidos que talvez não estejam aqui, mas os irmãos sabem e os irmãos podem fazer coro conosco e orar também. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santíssimo, bendito, todo-poderoso Senhor. O Senhor sabe das nossas lutas, dificuldades, dos problemas que estamos atravessando. O Senhor sabe que cada família tem encontrado várias barreiras e dificuldades, Senhor. E pedimos a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área do emprego também, como o irmão Valentim, o irmão Antônio Alexandre. Continue, Senhor, guardando, abençoando, sustentando a cada um. Pai, nós lembramos daqueles irmãos também que estão ameaçados de demissão, aqueles que tiveram corte dos salários também, que eles sejam contemplados com a Tua misericórdia, com a Tua mão, com a Tua graça, para que eles sejam supridos, ó Pai, e cada um de nós possa ser suprido pela Tua mão misericordiosa. Dirija-nos, Senhor, abençoa-nos, guarda-nos, capacita-nos a vencer cada barreira, através do Teu poder, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos tudo.
Amém. Que Deus nos abençoe.